Todos meus irmãos, um prazer muito grande estar com vocês novamente. E nesse momento eu vou pedir àqueles que estão entrando que possam entrar novamente conosco, mentalizando a presença do Mestre Jesus, nosso irmão maior. Vamos nesse momento orar a oração que ele nos deixou. Ele disse que quando estivéssemos, ou quando estivessem duas ou mais pessoas orando juntas, ou duas ou mais pessoas de verdade orando, ele estaria conosco. Vamos deixar esse Jesus, imaginar ele como um sol dentro de nós. Vamos pedir então também a Deus, pensar nele, pedir que ele acolha nesse momento todas as nossas angústias, nossas melancolias, nossos ódios, nossas raivas, nossas mazelas que nós deixamos nessa semana. E como hoje é o fim da semana praticamente para alguns, para outros ainda trabalham, vamos pedir que o equilíbrio se estabeleça nos nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Aqueles que estão entrando, uma boa noite, e uma boa noite também aos irmãos desencarnados que estão também próximos de nós. A nossa exposição de hoje, irmãos, a vida é um ato de perdão. O perdão sempre foi instrumento essencial de paz, sob quaisquer ângulos dos campos individuais e coletivos. Hoje, meus irmãos, temos uma palavra maravilhosa, talvez a mais falada por várias religiões, por seitas, por doutrinas, por sábios de todos os tempos e todos os santos de nossa história humana, e o seu nome é o perdão. A sua doçura traz a esperança e a paz para todos. Os espíritos dizem às vezes assim, se vocês soubessem a extensão celeste das palavras que geram ódio, e esse ódio faz adoecer o amor, vocês teriam outro comportamento. Se tivéssemos dentro de nós um olhar, dentro da nossa alma, a extensão e o alcance da força em nossas vidas, muito desse terror, desse medo, desse pântano interior no qual a gente caminha, se transformaria em campos verdes e também vegetações exuberantes em nós. As doenças, que são 1000 tipos, surge quando em nós existe a divisão interior com conflitos de culpa, de raiva, de ódio e falta de perdão. Elas fomentam muitas vezes acidentes como forma de autopunição para nós. Está provado que muitas pessoas sofrem muitos acidentes em vários locais, de várias maneiras, até parece que elas colocam dentro do seu mental uma forma de autopunição para que os erros sejam, inclusive, libertados. E está provado também, ninguém alcança saúde com abscessos internos de culpas, de cicatrizes, de falta de perdão. A gente sabe que o errar é humano e nos engrandece também, porque o errar é humano sempre. Então, vamos nos permitir errar e também aceitar o outro errar. Esse é o grande aspecto do perdão. A gente não aceita nós errarmos, mas a gente também não aceita o errar dos outros. Nesse interim, meus irmãos, a grande energia maior, que é Deus, nos deu a possibilidade das reencarnações
para encontrarmos o perdão das dívidas passadas de uma forma mais salutar. O recristianizar e o cristianizar são princípios inalienáveis de consolo prometido do Cristo, para que todos fossem alicerçados pelo evangelho dos mandamentos, que o mandamento maior seria a manutenção da nossa ética em relação ao ser humano. Esse gesto de relaxamento do Cristo nos traz a alegria e a oportunidade de, irmanados, nós todos irmanados, podermos ultrapassar situações as mais diversas possíveis e conflitos graves ou não, num processo de cumprirmos o que deveria ser feito. A existência nossa, irmãos, é um contínuo interconectado, só perspectivo a poucos de nós ainda hoje. E só se percebe pela expansão da consciência. Nós não podemos, meus irmãos, jogarmos fora esta oportunidade única, singela de viver no perdão. Se for realmente a colocação dos espíritos ou real, essa encarnação que nós estamos vivendo nesse momento, nessa época, é uma das mais importantes para todos nós. Então, não perdoar é um grande perigo. À vista, problemas. São feridas que criamos internamente, cicatrizes dolorosas, abscessos que doem, e ficam revirando meses, anos, épocas a fio dentro de nós. No nosso corpo físico, as células mais íntimas que deveriam pulsar uma só palavra, que seria eu te perdoo, é o contrário. Essas células sofrem cada vez mais um aspecto do ódio e da raiva que nós colocamos para dentro delas. E o eu te perdoo é a palavra divina em nós e para nós. A energia maior nos perdoou, nos perdoa, esqueceu e esquece muito das nossas faltas que nós fazemos, nós viemos fazendo, e lá atrás, bem lá atrás, nas nossas milhares de encarnações, nós estamos sendo perdoados e colocados novamente num processo de retorno à pátria espiritual e à pátria aqui de convivência na Terra. Através do Cristo, ele pediu uma vez: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E perdoar é perder as angústias, é perder a raiva, é perder o ódio, perder as cicatrizes que carregamos no âmago do ser, é perder a solidão. Muitos de nós, ao não perdoar, entram num processo de solidão profundo, onde ficamos doentes, e do qual nós mergulhamos, nos devendo a nós mesmos uma situação de estar bem ou não estar. Esse perdoar é perder o medo, no qual muitas vezes nós ficamos apavorados e somos impedidos por caminhos calmos na direção de nossos destinos, e realizamos o sonho maior, que seria o reencarnar e ter a chance de vestir um novo corpo para cumprir nossas obrigações terrestres. Olha a oportunidade que nós perdemos. Nós precisamos refletir sempre, irmãos, sobre nossos atos, atitudes, palavras nos caminhos da vida, sem o propósito de se culpar. Nós temos que estar conscientes de que escolhas foram feitas e que, pelo perdão, nossos caminhos não aparecem, não parece que às vezes nos livrarão da falta de saúde e felicidade. E depende de nós, e depende da nossa abordagem,
a forma com que a nossa vida vai tomar um caminho correto. Os Espíritos falam, nunca é tarde para vocês iniciarem o perdão aí embaixo. Iniciem na rua, na empresa, no trabalho, na família. Então, nós temos que perdoar sempre pela consanguinidade que nós temos e o acréscimo e o agregado de espíritos que estão conosco, nos fazendo aprender, perdoar, refletir, renunciar, enfim, nos fazendo tomar conhecimento daquilo que realmente nós precisamos ter. E grande parte de nós perde a casa terrestre e voltam para aprender o caminho da casa celeste novamente, conforme disse Emmanuel. Emmanuel falou um dia assim, há épocas em que feridas do corpo são chamadas para curar as da alma. E não é a nossa vida que vai mal, irmãos, é a nossa alma. Nós temos a chance de nascer de novo e seria um testemunho de perdão do nosso Pai Maior. E a palavra de Deus dizendo sempre, ela fala assim, filho, eu te perdoo, a infância sua passou. Essa é a realidade. A colocação do Cristo é muito séria. Nós estamos perdidos por vezes na noite da ignorância espiritual. Nós temos que ficar atentos. Vamos nos descobrir e se tornar o que realmente somos, que nós somos espíritos infinitos. Nós ainda não acordamos para isso. Parece que às vezes esquecemos as palavras amorosas que podem abrir em nós mundos lindos e nos fazer sair dos conflitos interiores pantanosos e nos tornar como lírios do campo. Todos sabem a história dos lírios. Os lírios nascem em cima do pântano. Então, nosso espírito, muitas vezes, estão como lodo, estamos pantanosos. Mas a luz existe entre nós. Existe uma luz pequena, mas existe. Então, vamos sair desses conflitos pantanosos para esses lírios, porque os lírios abrem os seus cálices para o céu. Sempre eles fazem isso. Sendo que a sua raiz está no pântano eternamente. Então vamos lembrar, toda a dor humana é grande porque olhamos só para baixo. Nós nunca olhamos para o alto e para cima. E para muitos de nós, muitos da humanidade, o planeta está abaixo do nosso umbigo. Isso é um ditado muito usado também por sermos presumidos vaidosos ao extremo, exacerbados até. Vamos refletir nesse momento. Existe algum primeiro passo que poderíamos dar para que a gente possa começar a perdoar o irmão que está próximo de nós, ou faltas passadas que dentro de nós ficam remoendo como se fosse uma tecla de um piano que nós tocamos e essa tecla ela vem e nós lembramos às vezes de uma música que já passou. Então, vamos acordar, irmãos, acordar agora, hoje. Tem uma voz que fala assim, ei, esse sou eu, acorda. A nossa consciência fala para a nossa alma assim, sou eu, você está me vendo? Então, só assim nós nos reencontraremos. Todos nós estamos agora onde devemos, onde precisamos estar. E ao estudarmos o Evangelho, nos vemos e nos enxergamos nele e, dependendo de cada um, nós nos ajustamos a ele. Porque, por acaso, nós ainda vivemos numa caixa de ressonância, por incrível que pareça. Nós somos caixas de egoísmo, caixas de falta de perdão, caixas de amargura, de ódio, de raiva, de pretensão. São hábitos de errei de novo. E muitos estão encaixotados na descrença com mórbida visão estreita desse mundo e sua vida.
Irmãos, vamos sair dessas caixas. Vamos sair da paralisia espiritual. Vamos abandonar as dúvidas, as culpas, o medo que restringe a nossa alma de perdoar. Essa amplidão de energia maior é muito grande, é imensa. Existe bondade nela mais que liberdade de arbítrio. Vamos deixar nossas memórias de sombras para trás. Temos muitas. Deixemos o pântano de não perdoar, de não saber perdoar. Vamos erguer para o futuro a nossa consciência. Nossa consciência é para o perdão que já habita em nós. Ela é para nós. E ao fazer isso, tudo será como um bálsamo. O espírito não mais sentirá dor e o fogo das discórdias não nos atingirá mais. Nós viveremos como que transportados em raro sentimento de eternidade e superioridade espiritual com clareza. Vamos lembrar, o tesouro do perdão está pronto em nossos corações. E por que dar tanta importância, então, àquela palavra onde aquele gesto de traição, desamor, ódio, raiva que nos persegue? Por quê? Por que dar valor? Por que se prender nos gestos de rudeza transitórios, até finitos? Tudo é finito, tudo termina. Perdoar sempre. Vamos lembrar dos 70 vezes 7, 700 vezes 7, 7.000 vezes 7. O perdão incondicional das faltas, onde alguém pode falar, mas você está dizendo isso porque é numa exposição, numa colocação de palestra sugestionada. Não. Se a gente conseguisse ou conseguir perdoar incondicionalmente, nós desatrelamos nossa mente do oposto. A pessoa que fique com a sua raiva, com o seu ódio. Quem possui realmente espírito crístico não vê prazer nas faltas e falhas alheias. Não critica, não calunia e não destrói. Vamos tentar, irmãos, ser mais gentis, amorosos, afáveis, com cada um que cruzar o nosso caminho e a nossa porta do nosso coração. Vamos parar de usar duas medidas, uma para nós e outra para o outro. Às vezes nós medimos o outro de uma forma tão diferente. É a famosa trave, que existe uma passagem também bíblica. Vemos a trave, não vemos a nossa. Vamos limpar nossos poços antigos, para que as águas do bem possam de novo fluir livremente por dentro do nosso coração. O perdão aí está, sempre esteve entre nós. Perdoe e as suas angústias irão sumir. Assim, irmãos, nós ganharemos paz. Só podemos ganhar paz no perdão incondicional. Com ele nós nos desvencilhamos, desatrelamos de conflitos, de guerra, de raiva, de coisas, de situações e de momentos. O perdoar é ter paz eterna. É o nosso maior tesouro na terra. O belo e a vida estão aí aqui conosco. Vamos nos entregar de corpo e alma como crianças que confiam no Pai fielmente e eternamente. E para crescermos espiritualmente, temos de enfrentar nossos erros. Muitos de nós erram sem saber porquê, como e não aceitam seus erros. Pensamos no passado, aprendamos com nossos erros, confessando a nossa consciência, porque ao confessar estamos nos perdoando e seremos perdoados pelo Pai.
Pensemos quanto somos desobedientes, quanto já fomos no passado. Um dia o mestre disse, vai, não erres mais. E nós continuamos errando. Continuamos avançando para as que estão na frente e prosseguindo para o alvo, o ser maior. O passado não lembrado faz com que voltemos a errar de novo. Alguém já deve ter ouvido falar isso. E a luz surge sempre das trevas. Amanhã surge sempre no seio da noite e não devemos nos rebelar ou revoltar. Quem é dominado pelo Cristo cósmico pode dominar quaisquer circunstâncias na vida. E nas provas mais duras que a energia nos permite fazer, serão as mais preciosas descobertas que irão nos fazer crescer. Existe algo a ser falado. Senhor, ajuda-me neste dia a tirar forças de tudo que vier para mim. Vamos nos despender das praias e vamos para o mar alto. Na vida nós temos o mar alto, que são circunstâncias que não acontecem sempre, mas elas nos testam para saber se nós temos realmente a fé e se nós conseguimos nos perdoar nas circunstâncias mais variadas. Temos que perguntar assim, até onde nós conseguimos entrar nesse rio chamado vida? Bom, nós conseguimos entrar de pé, de joelho, de corpo inteiro, com água na cintura. E até estarmos cobertos e sairmos nadando, possivelmente terminou a nossa vida. E nós não conseguimos perdoar ninguém. Nem nós, nem a nós. Muitos de nós estão conseguindo alcançar uma vida mais elevada. Estão demorando nos caminhos porque estão tentando escalar as montanhas, os cimos dela, e nós ainda não passamos por tal caminho, mas o Cristo já passou. Às vezes as pessoas falam assim, como ele já passou, se nós ainda estamos no início do caminho, porque ele já esteve lá. Ele sabe de tudo como é a nossa vida. Pense nisso quando tentado a não perdoar o outro. O Cristo sabe tudo, conhece tudo, já viu tudo e resolve tudo. E nosso ego é impulso e entrave para o crescimento nosso do perdão. As crenças também são expulsas e entraves para o nosso perdão. O medo, ele entrava o coração, entrava o perdão. A coragem de perdoar é o empuxo, é o solavanco da alma em nós para perdoarmos. Nós temos também paradigmas como entraves. Se não quebrarmos esses entraves, não haverá perdão. As amarguras, perseguições, calúnias, brutalidades, desentendimentos são velhas figurações que nos perseguem para que nós não concedamos perdão a nada, a ninguém e nem à humanidade. Muitas vezes semeamos a paz por fora e a encontraremos dentro de nós. E não há momento para se fazer sentir essa paz, meu irmão. Porque é um trabalho diário de autorrealização, de autoimportância, de autocrescimento. E por muito pouca coisa, irmãos, nossa encarnação vai embora e nós perdemos a casa celeste. Podemos lembrar nesse momento e nunca esquecer que a grande energia cósmica está tudo em tudo. E o todo também está em tudo e todo. E quem puder sentir, que sinta isso. Enquanto nós não convivermos na paz com nosso semelhante, não sairemos do banimento da parte cósmica, ou seja, seremos banidos das reencarnações cada vez mais.
E a multidiversidade é real em cada planeta do infinito. Existem multimundos, multisseres, multiessências e multiplanos. No dia em que formos universalistas, porque esse termo vem do universo, do todo, de tudo e da energia que abarca o universo, estaremos no caminho do perdão. É fácil, irmãos, estudemos as leis. O difícil é entendê-las no coração e do coração. Esse universalismo não existe em teoria, só existe na vivência de cada um, na convivência com o próximo, com o ser humano e com a humanidade. Para sermos luzes, e deveríamos ser luzes que não discutem, mas luzes que esclarecem, socorrem, ajudam, levantam, clareiam o próximo e o iluminam. Mas nós muitas vezes não somos. Lembremos que somos luzes. O Mestre Cristo Cósmico falou um dia essa palavra. E nesse momento, irmãos, os tempos são outros. Filtrar as informações, os tempos mediáticos é fundamental. Quem escolheu seus ícones mal e referências ruins, não poderá reclamar posterior. Cada um nesse instante é senhor de si e o momento faz com que nós sejamos senhores do nosso caminho ou de si mesmo, dependendo da nossa consciência. Procure se perguntar agora que transformação esse Cristo cósmico e que lições ele causou em mim ou está causando em mim nesse momento, embora essas lições dele sejam de 2000 e poucos anos atrás. E foi dito lá atrás, as palavras não passarão, tudo passará. Então, perdoar é uma música. E nós precisamos dessa melodia do perdoar para que nós possamos crescer. Então, irmãos, nessa luta para perdoarmos, vamos fazer todo o bem que nós pudermos, da melhor maneira que pudermos, em todo lugar que pudermos, todas as vezes que nós pudermos e todas as pessoas que pudermos, enquanto nós pudermos fazer tudo aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. É um grande tema para a vida de hoje, desse agora. E considerar que o Cristo cósmico andou por toda parte só fazendo bem sempre. E nós, como cristãos de religiões diversas, devemos ser dignos de boas obras, prontos para todas as obras e devemos continuar a fazer o bem nessas obras. Temos que exteriorizar o amor ao perdão e à gentileza. O socorro também, muitas vezes, é a cura onde quer que estejamos, e em tudo que façamos, ele também pede o perdão. Irmãos, os temporais nos fazem buscar muito refúgio. As tempestades, às vezes, também nos fazem sofrer, mas a verdade que é justa é que o grande amigo Cristo Cósmico, Jesus, está conosco, sempre esteve. E já que temos um propósito de achar a verdade, nunca vamos parar de chegarmos perto dele no fim, porque o corpo físico é finito, mas a alma é infinita, ela não termina nunca. E se nós usássemos em nossas vidas religião que usamos no nosso viver diário, nós caminharíamos para a perfeição sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando perdoarmos, é o sentir Deus. Eis o fundamento da transformação interior. Temos que mastigar, ruminar as palavras do Cristo cósmico. Vamos nos renovar na forma de sentir essas palavras. Vamos agora ser o nosso amigo? Vamos fazer essa pergunta? Vamos ser nosso amigo? Vamos ser como pássaros que ao pousarem por um instante sobre ramos frágeis, sentem
que eles estão cedendo, quebrando, mas, mesmo assim, os pássaros continuam cantando, porque eles sabem quem produzem e possuem as asas para voar. Então, nos atos de perdão, irmãos, conheçamos as diferenças. Vamos compreender as diferenças. Vamos aprender com as diferenças. A gente já sabe que cada um tem sua missão específica. E nesse momento de perdoar, existe uma mistura de solidariedade, empatia, amor, compreensão mútua e tolerância. A sociedade ela exige relações humanas em que o amor esteja presente em tudo. Nós é que ainda não acordamos para isso. E por outro lado, esse amor é sempre rico de alteridade. A alteridade é exigida para nós. O ato de perdão, ele é piedade e é complacência sempre. E é também complacente conosco mesmo. Vamos vigiar o nosso mundo emotivo o tempo todo. Perdoemos quantas vezes foram precisas e necessárias no nosso programa de luz. O desistir é nunca. Vamos manter as amizades e o amor no coração para que a gente possa colocar e levar ao próximo um jardim com flores vivas e não mortas, como muitas pessoas levam só ódio e raiva. A responsabilidade que nos cabe é junto à doutrina, seja ela doutrina de quaisquer religiões, são de muito valor. E esse amor sendo autêntico e sedimentado de condutas autênticas, eles fundem o contato nosso com os menos afins, e os que não nos atraem, e fazem com que nós possamos nos aproximar cada vez mais daqueles que não são nossos amigos ou próximos. Vamos tentar nos libertar do aspecto uniformidade em torno do planeta. Vamos nos esquecer, ou não esquecer, que cada um de nós tem seu roteiro traçado definitivo divino. Tem uma passagem de Oscar Wilde, que ele disse: nunca deixe de perdoar os seus inimigos, porque nada os aborrece tanto. Colocação ótima, inteligente, porque os perdões aliviam a alma carregada, traz a esperança e a verdade absoluta. O perdão às ofensas, dizia o Cristo cósmico, nós nos perdoamos a quem nos ofende. Olha que interessante. Nós estamos nos perdoando a quem nos ofendeu. E, irmãos, nós não temos mais tempo. Tudo está muito rápido demais. Quanta saudade nós carregamos e quantas vezes nós temos coisas para serem ditas, nós adiamos até o perdoar, postergamos o perdoar. Vamos lembrar que aqui tudo é provisório, efêmero, pequeno. A única coisa real é a palavra. Quanto tempo nós temos para pedir perdão? Alguém já pensou nisso? Quantas horas? Quantos momentos vividos onde eu deixei de pedir perdão por estar dentro de mim sem amor ao próximo? Nós temos que, nesse momento, limpar as nossas gavetas internas. Tantas coisas velhas, antigas, que não foram mexidas, estão dentro de nós e sem uso. Mágoas que mofam nossa consciência, atrapalham a forma da nossa presença. Sejamos mais leves, deixemos fora os sentimentos que nos atormentam, que nos seguram ao passado. O perdoar é humano, errar também é humano. Perdoar é você ser uma alma generosa, ser uma alma amorosa. Espalhemos esse amor ao universo, pratiquemos esse perdão de uma forma boa. Jesus ensinou amor com todos os inimigos, e nenhuma vez nós vimos ele criticar, derramar palavras contra os que se mantinham em erro
mas sempre renovava o processo de esquecimento das injúrias. E diante da multidão que escolheu Barrabás, lembramos desse aspecto, que era o delinquente confesso, Jesus não acompanhou a multidão e ficou em silêncio. Com Pilatos a mesma coisa. Na rua, quando carregava o madeiro infame, ele orava por todos, pedia perdão para aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Então, o desculpar aos que nos ofendem não será, portanto, comungar essa parte da raiva, mas sim esquecer os golpes que nos atacam, nos atingem o nosso coração. Vamos trabalhar aprendendo isso, ajudando e servindo, sempre na exaltação de que essa consciência ela se cumpre de uma forma que vai nos libertar do mal. Depois do perdão, irmãos, o segundo maior trabalho assistencial que nós temos é assistir as pessoas, é ajudá-las. Nós devemos ajudar a todos como um todo. A gente não pode esquecer que esse perdão ele faz parte de um processo onde o ser feliz é encontrar no perdão a felicidade, é encontrar segurança no conflito, é encontrar segurança no palco do medo. Guardar ressentimentos é como tomar veneno diário e esperar que a outra pessoa morra, e a outra pessoa não morre. O peso fica em nós, não na outra pessoa. É muito complicado. Existem mágoas que pesam nas nossas vidas e vamos lembrar também numa passagem. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Essa é uma oração de paz de São Francisco de Assis. Então, meus irmãos, eu termino aqui com uma colocação. O perdão está em nós, sempre esteve. Não podemos rechaçá-lo, não podemos colocar ele de lado, porque o perdão faz parte do nosso universo de vivência. Ele está como nós. Existe entre nós o amor incondicional e existe também o perdão incondicional que depende da vivência do Espírito e depende da evolução que nós temos nesse momento. O perdoar faz bem para nós, porque nós temos um caminho imenso, temos também um caminho estreito, onde essa nossa caminhada é muito curta, efêmera, por vezes alguns vão além, por vezes alguns vão mais cedo, por vezes alguns vão no meio do caminho, mas a gente não pode ser pego em processo de não perdão, porque tudo fica registrado na nossa consciência. O julgamento em si será dado pela nossa própria consciência. E perdoar cada vez mais faz com que nós consigamos nos libertar de uma situação muito, vamos falar assim, uma situação ruim. O não perdoar significa que você é ruim com os outros e com você mesmo. Que você é vaidoso, que você é presunçoso, presumido, e que você não respeita as palavras do Cristo cósmico. E essa existência nossa é um contínuo interconectado. Poucos percebem, poucos, e são poucos que têm expansão de consciência. Então, nesse momento, irmãos, eu termino com a oração do Pai Nosso novamente, pedindo a todos onde estiverem que Deus os proteja, proteja a vossa família. Sintam-se acolhidos por Deus nas suas angústias, nas suas melancolias, nas suas tristezas, nas suas solidões. Ele está conosco, sempre, é o todo maior. E nosso irmão maior, Cristo, também está conosco. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois são teus o reino e a glória para sempre, e graças a Deus e a Jesus. Muita paz a todos, que Deus os abençoe. Nos vemos proximamente no próximo mês, se for a intenção e desejo do nosso Pai maior. Graças a Deus e a Jesus, muito obrigado.